E aí, pessoal, vamos seguir falando de Grêmio por aqui. Vocês estão vendo, seguimos sem luz. Vamos para 24 horas sem luz em alguns pontos aqui em Porto Alegre. Na verdade, em muitos pontos em Porto Alegre, mas as notícias do Grêmio a gente está aqui para trazer para vocês. E eu separei dois assuntos agora. O zagueiro da Mata, zagueiro de seleção brasileira, e essa possibilidade dele estar indo para o Flamengo. Tenho informações sobre isso. E vamos falar também de Marquezinho, goleiro, que apareceu no bid. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é do Vieser, Supermercados Vieser, há 37 anos em Canoas e também em Porto Alegre desde o ano de 2023, ou seja, você tem muitas opções para conhecer um supermercado que vai lhe atender de forma muito legal, personalizada, uma empresa totalmente familiar e com muitos descontos que você encontra no aplicativo do Vieser. Clube Vieser, não deixe de conhecer, não deixe de fazer parte, não deixe de ser Vieser. Eu sou e você vai ser também. Gente, dois assuntos que eu separei para a gente poder conversar. Fiz alguns vídeos já hoje, mas dois assuntos que ganharam projeção, sobretudo a partir das 2h30 da tarde. Um deles, o bid, né? O goleiro Marquezinho apareceu no bid e está liberado para atuar com a camisa do Grêmio neste Campeonato Gaúcho, obviamente em todas as competições dessa temporada. Aqui, me parece que o Renato talvez não utilize ainda o Marquezinho no primeiro jogo do Gauchão. Marquezinho chegou há pouco tempo, mesmo que todos tenham começado a trabalhar há pouco tempo, até de fato o Marquezinho está mais em ritmo, por exemplo, do que os outros goleiros, que ele tem meio a temporada, o que indicaria isso. Mas conhecendo o Renato, mais conservador, talvez o Renato não utilize o Marquezinho lá no jogo em Caxias. O Grêmio, para jogar em Caxias, deve ter a escalação que começou o jogo treino de ontem, né? Com o Kaique, deve ter João Pedro e Reinaldo nas laterais, o Gustavo Martins e o Rodrigo Eli. Lembrando que o Gustavo Martins está recebendo muitas sondagens, a gente já falou sobre isso hoje. Aí o meio-campo com Vijaçante e PP abrindo, Cristaldo, Galdino, o Soteldo e também lá na frente o JP Galvão. Basicamente é esse o time. E é basicamente a equipe que também, de alguma maneira, terminou o ano passado, claro, sem o Soares, que é importante, sem também o Ferreira, mas com a entrada do Soteldo, que é muito mais jogador que o Ferreira. Então, tem o que valorizar, sim, mas tem também o que se preocupar. Dito isso, vamos para o segundo comentário e algo que está gerando muita crítica ao Grêmio nas redes sociais. E dá conta da negociação do Grêmio com relação ao zagueiro da Mata. Quem é da Mata, né? Que jogador é esse? O da Mata é um dos principais jogadores da base do Grêmio e que sempre foi convocado para a seleção brasileira. Em determinado momento, o da Mata, ele saiu um pouco, a cabeça dele saiu um pouco do Grêmio e passou a ser uma cabeça de jogador de seleção brasileira. E isso gerou algum desconforto interno e tal, mas sempre valorizado, os dirigentes sempre tentando valorizar. Até que veio a Taça São Paulo. E nessa Taça São Paulo, ele não foi escolhido por razões técnicas, não de ordem de comportamento. E diante disso, o zagueiro parece que se incomodou, o staff de jogador se incomodou e começou a procurar algum negócio para eles. E o Grêmio, então, fez algum negócio. Eu vejo muita gente falar em dinheiro, tá? O negócio é o seguinte, 25% desse jogador foi para o Flamengo e 75% ficou com o Grêmio. Lembrando, ele não foi para São Paulo por questões técnicas. Ele foi o quinto relacionado. Inclusive, ele estava na lista. Então, existe sim uma discussão sobre se ele vai ser um excepcional jogador ou não. É verdade que na base foi. Até o Sub-17, ele é capitão da seleção brasileira Sub-17. Mas existe isso. Tá? É só olhar ali quem estava em São Paulo e ver que ele estava na lista e não foi para São Paulo. Então, isso é importante dizer. Mas, enfim, 25% do Flamengo, 75% do Grêmio. Tem gente falando aí que tem envolvimento de dinheiro, que o Flamengo pagou 400 mil euros,
que os outros... O Flamengo tem uma opção de compra de mais 50, e aí estaria fixado em 600 mil euros. Eu não tenho essa informação. Eu tenho que ele vai cedido ao Flamengo, sem envolvimento de dinheiro, e tem uma cláusula que pega esses outros 50 por um valor. Não tem o valor dessa cláusula. Então, esse é o negócio. O envolvimento do Grêmio nisso é muito mais em cima também de, muitas vezes, o jogador, quando não está focado, quando não está com a cabeça dentro do processo, não tem muito o que fazer. E aí tu tenta criar outras soluções. Sobretudo, os jogadores que, de alguma maneira, tu avalia como um jogador que não evoluiu como se imaginou. Então, isso é informação, tá? Eu não estou chutando aqui, muito menos dando a minha opinião. Isso aí é uma informação. Eu estou sendo honesto com vocês, algumas eu não tenho, como se o Grêmio pagou, se o Grêmio recebeu ou não por esses 25%. Não tenho essa informação. Vi que tem muita gente falando. Fui atrás de fontes importantes que eu tenho. E isso não aconteceu segundo as minhas fontes, tá? E eu não estou diminuindo o trabalho de ninguém, pelo contrário. Dito isso, o que a gente pode imaginar em categoria de base? O Grêmio tem um trabalho de muitos nomes que estão ganhando projeção. Muitos nomes. E quando tu tem esses processos, quando tu tem isso, é natural muitas vezes que os jogadores se destaquem e uma hora parem de se destacar. E tem que... Tu precisa, de alguma maneira, fazer muitas escolhas. É muito difícil tu definir um time no sub-15 e chegar com ele no sub-20. Não é assim que funciona. O Grêmio tem bons nomes, está sendo bem articulado todos esses processos, mas às vezes as coisas não saem. Eu vi já muita gente criticando essa ação, mas eu acho que existe um trabalho de excelência na categoria de base já há algum tempo. E o último departamento que merece crítica da nossa parte dentro do Grêmio é a categoria de base. É o último. O último espaço de crítica dentro do processo do Grêmio hoje está na categoria de base. A categoria de base do Grêmio é excelência. Nós vimos a Taça São Paulo. Nós vimos. Ah, mas os zagueiros não eram tão bons. O Vieira é muito bom. Machucou. Os outros estão evoluindo. Agora, o processo, o Grêmio mais uma vez vai botar 2 jogadores de ponta no mercado. Mais uma vez. E isso é trabalho deles. E é escolha deles. O Nathan Fernandes está aí, o Ronald está aí, o Gustavo Martins está aí. Isso é trabalho da base, que não começou na gestão Alberto Guerra. Está tendo continuidade na gestão Alberto Guerra, com o Francesco e tal, e todos que lá trabalham, hoje dirigentes também não remunerados, e assim como antes tinha o Ferrari, tinha o Gustavo, tinham outros dirigentes, e assim a coisa vai dando segmento. É assim que funciona, é essa a estrutura. A estrutura é exatamente essa. É exatamente essa. E é preciso, nesse momento, valorizar, inclusive essas escolhas. Às vezes, quando tu opta por não utilizar um jogador, ele enlouquece. E isso, obviamente, mexe muito com o que está sendo definido. Então, se fez uma opção, em cima dessa opção, se gerou algum desconforto lá, procurou um negócio, o Grêmio entendeu que poderia ser bom e deixou o jogador ir para o Flamengo. Essa é a realidade sobre essas situações. E é preciso não criticar por criticar, mas entender todos esses contextos para a gente poder fazer uma avaliação mais concreta. Se quer criticar por isso, tá tudo certo. Quem conhece bem o jogador pode dizer o seguinte: pô, César, o Grêmio está perdendo um zagueiraço. Outros que conhecem, não sei. E o legal do futebol é isso. Não existe verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. Então, em cima deste momento, nós temos recortes e narrativas, uma atrás da outra. A narrativa de uns é que é um escândalo, a narrativa de outros é que é uma opção. E nós vamos, claro, só ter respondido essa questão, ou quem está certo nessa grande verdade, com o futuro. Se jogar e for de ponta, errou o Grêmio. Se não jogar, acertou o Grêmio.
Essa é a grande realidade desse negócio, essa é a grande realidade do futebol. O resto é ficar contando história. O resto é ficar contando história. Vamos ver. Da Mata indo para o Flamengo, me contaram que o negócio está feito, que não tem volta. Este é o negócio. O jogador parece que, inclusive, viaja essa semana para se integrar ao sub-20 do Flamengo. Ao sub-20 do Flamengo. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.